Posso entrar? Posso entrar? Boa noite, irmãos. Eu saúdo vocês com a gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Amém. É um privilégio estar com vocês aí. Não muito bom, porque a Silvinha pegou Covid, né? Na verdade, ela seria a pregadora de hoje, mas estamos aqui, né? Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês para a gente começar essa palavra. Eu creio que Deus quer falar com a gente, ok? Então vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco, amém? Pai, nessa hora nós entramos na tua presença para pedir, Senhor, de uma maneira especial, que, Senhor, essa palavra que nós vamos ouvir, Senhor, entre no nosso ouvido, mas não fique só na nossa mente, na nossa alma racional, Senhor, mas que caia para o nosso coração e faça, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para nós, Senhor. Também, Pai, nós oramos pelos irmãos que estão conosco pela internet, nós abençoamos a vida deles em teu nome, Senhor. Oramos por aqueles que estão com problemas, Senhor, de saúde. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é o que cura, Senhor. O Senhor é um Deus que cura. E nós agora ministramos saúde para eles, Senhor. Obrigado, Jesus, porque podemos confiar na provisão do teu sacrifício, que é o que nos sara. Senhor, aplica agora o teu sangue sobre nós, Senhor, e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eu queria agradecer a todos vocês por esse tempo tão bom que eu passei aí. Foi um tempo de muito trabalho, mas ao mesmo tempo um tempo de refrigério para a minha vida. Foi tão bom ver vocês, estar com vocês, que eu não me cansei. Eu voltei refrigerado para cá, pronto para continuar. Amém? Então, muito obrigado por todos vocês que me serviram, me levaram daqui para lá, principalmente o Diego, né, Diego? Meu motorista particular aí, eu te agradeço por tanta bondade, Diego. Te agradeço pela tua família, por todos os outros também que estiveram conosco aí e que nos serviram de alguma maneira. Amém? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra que está lá no livro de Neemias. Nós estamos falando sobre reconstrução, né? A Silvinha disse que nós vamos falar até o fim do ano sobre reconstrução. Então, fizeram os muros aí, né? Uma figura dos muros, das portas. Nós vamos estar falando sobre esse tempo todo, até dezembro, sobre reconstrução. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo número 1, e eu quero nessa tarde falar com vocês, nessa noite para vocês aí, tá? Aqui eu estou com um sol bonito ainda, mas nessa noite eu quero falar com vocês sobre exatamente esse assunto, o coração de um reconstrutor. Um reconstrutor precisa ter coração, e eu quero então falar com vocês sobre o coração de um reconstrutor. Vamos ler o Neemias capítulo 1, é um capítulo pequeno, são só 11 versículos, né? Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Nós lemos essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foram aqueles que escreveram, os autores, né? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus,
Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que dissestes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para esse lugar que tenho escolhido para fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste, e com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, e concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Nesse texto, nós descobrimos algumas características do coração de Neemias. Sabe, o nosso coração, a nossa boca fala de que o coração está cheio. É por isso, e a palavra de Deus afirma isso, e é exatamente por isso que eu, nessa tarde, nessa noite, para vocês aí, posso compartilhar algumas coisas do coração de Neemias, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, olhando o que a boca do Neemias falou, suas palavras, nós podemos entender um pouquinho do seu coração. Amém? É o coração de um reconstrutor. Esse coração de Neemias precisa ser o meu coração e o teu coração, porque, de alguma maneira, nós estamos em reconstrução. Não reconstrução de alguma coisa somente física, mas reconstrução da nossa vida com Deus, que um dia foi contaminada pelo pecado, nós ficamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus, nós nascemos de novo e agora nós estamos reconstruindo a nossa vida, nós estamos nessa obra de reconstrução. E a coisa mais importante numa obra de reconstrução, quer seja ela física, quer seja que tipo de obra for, é o coração. Amém? Por isso que a Bíblia diz assim: guarda o teu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Então vamos falar sobre esse coração, e na medida que nós falamos sobre esse coração, eu queria que você começasse a meditar no teu coração, porque essa palavra não foi escrita aqui só para contar a história do Neemias. Se fosse só para contar a história do Neemias, não teria nada a ver comigo e com você, além de conhecer intelectualmente uma história. Essa é a palavra de Deus, e as características que aparecem do coração de Neemias nessa palavra devem ser as características do teu coração e do meu coração. Então, nessa noite, nós vamos ouvir sobre o coração de Neemias, vamos poder pensar no nosso coração e poder alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Amém? O texto começa dizendo a data, porque Deus é um Deus da história. É um Deus da história da tua vida, foi um Deus da história da vida do Neemias, é um Deus da história da minha vida. Então, datas são importantes para Deus. Por quê? Porque as datas são tempos em que Deus trabalha no nosso coração e que nós também trabalhamos no nosso coração. Porque, sabe, amados, nós somos responsáveis por nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós somos responsáveis. Então, olha só que coisa tremenda. Dá a data aí, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã,
E aí ele começa, então, a contar a história que vai revelar o seu coração. Disse ele, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E aqui vem a primeira característica de um coração voltado para Deus, um coração que vai fazer da gente um reconstrutor eficiente, que vai colocar a gente numa obra de reconstrução que vai ser eficiente. Aí vem a primeira característica. Então ele diz: então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Aí está a primeira das características de um coração reconstrutor, de um coração bem-sucedido na reconstrução. E essa característica é: ele se preocupa, é um coração preocupado. É um coração preocupado com as coisas de Deus. E aqui tem duas coisas que ele cita. Primeiro, as pessoas, o bem maior de Deus, a razão pela qual Jesus, o Filho de Deus, morreu, foi pelas pessoas. As pessoas são o bem maior de Deus, porque Deus está construindo, e esse é o plano eterno que Deus tinha lá antes da fundação do mundo, uma grande família de muitos filhos, à semelhança do seu único filho Jesus. Então, as pessoas, nós somos o bem maior de Deus. Por isso, nós temos que cuidar da nossa reconstrução, para chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, nós vamos reconstruindo a nossa vida até essa estatura do varão perfeito. Então, a primeira característica é um coração que se preocupa com aquelas coisas que Deus se preocupa. Deus estava preocupado, primeiro, com as pessoas, e, em segundo lugar, Deus estava preocupado com Jerusalém, que é um símbolo da igreja de Deus, a Jerusalém celestial, né? O povo de Deus no futuro, um símbolo da igreja de Deus, ok? Então, presta bem atenção nisso. Um coração que se preocupa, que quer saber, mas que tem uma preocupação genuína. Não é uma preocupação só para saber notícias. Não é uma preocupação que quer encher a sua mente de notícias. Não é uma preocupação curiosa. É uma preocupação genuína de alguém que quer fazer alguma coisa. Toda preocupação que não te leva a tomar uma iniciativa para fazer alguma coisa não é uma preocupação genuína. A preocupação de Neemias era genuína. Ele perguntou como estavam. E agora veja a resposta que ele obteve no versículo 3. Diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezos. E sobre a cidade é o seguinte: os seus muros de Jerusalém, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Uau! Ele estava vendo uma coisa que até então ele não tinha visto, porque ele, possivelmente, o Neemias tinha nascido no cativeiro, ou se não nasceu no cativeiro, pelo menos viveu quase a sua vida toda no cativeiro. E sabe de uma coisa? Ele não sabia disso, por isso foi que ele perguntou. E ele perguntou com esse interesse genuíno. Um coração que não se interessa não vai se alinhar com Deus naquilo que é importante para Deus. Mas um coração que tem um interesse, segundo Deus, um interesse genuíno, ele vai se alinhar com Deus. Veja o que acontece com o coração dele. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me. Veja, ele era o copeiro do rei. Assentei-me. Então, ele para. Uma preocupação genuína. É aquela que faz você parar para pensar no assunto, para meditar no assunto, para entender bem o assunto, para deixar o assunto entrar no teu coração. Veja, eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só, uma preocupação genuína é aquela que quebra o teu coração, é aquela que coloca você na mesma linha daquelas pessoas pelas quais você está interessado. E coloca no mesmo problema. O problema delas passa a ser o teu problema. Esse povo devia estar chorando
porque eles estavam em grande miséria e desprezo pelas nações lá. Então, esse povo estava chorando. Agora, presta atenção, que coisa interessante. O que o Neemias faz? Ele ouve as palavras, então ele tinha um tempo, ele se assenta. Ele não ouve a palavra na correria dele, como muitas vezes nós ouvimos as palavras sobre os irmãos, sobre as coisas de Deus, numa correria em que nem tempo nós temos para meditar no que aquilo significa. E quando o Neemias começou a assumir, quando o seu coração começou a se identificar com aquela miséria do povo e com aquele desprezo do povo, quando ele começou como que visualizar os muros de Jerusalém derrubados e as portas queimadas a fogo, então ele se assenta. Ele se assenta. Quantas vezes nós nos assentamos por causa dos problemas dos outros? Às vezes, nunca. Quantas vezes você se assentou? Não é um julgamento sobre você, mas é uma pergunta que você precisa honestamente responder para Deus. Quantas vezes você se assentou pelos problemas de alguém que não eram teus? Veja bem, Neemias era copeiro do rei. Sabe o que era o copeiro do rei? Uma das pessoas mais importantes no reino. Porque uma das maneiras de se matar um rei naquela época era envenenar o seu vinho, era envenenar as suas bebidas. Então, o copeiro do rei, além de entregar para o rei a copa, para que ele bebesse dela, ele primeiro bebia. Se alguém tivesse que morrer, ele era o primeiro que ia morrer. Então, veja a importância dessa pessoa como copeiro do rei. Não era um simples serviçal, era alguém que guardava a integridade, a vida do rei. E essa pessoa, o Neemias, então, estava lá naquela boa. Muitas vezes nós estamos assim, na boa. Estamos vivendo a nossa vida, temos o nosso emprego, temos o nosso suporte, temos os nossos amigos, as coisas estão andando e nós não nos preocupamos com aquilo que preocupa o coração de Deus. A primeira característica de um coração, de um reconstrutor bem-sucedido, como foi o do Neemias, ele se preocupa com aquelas coisas que tocam a Deus, que também atingem o coração de Deus. Então ele se assenta e o texto diz que ele chorou. E eu garanto para você que não eram lágrimas de crocodilo. Muitas vezes as pessoas choram, mas é um emocionalismo. Não é um choro que faz com que a gente se identifique. Não é um choro de identificação. Nós não identificamos, nós não sentimos as dores. E isso é uma coisa terrível que muitas vezes acontece com o nosso coração. Veja bem, a Bíblia diz que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Mas às vezes nós temos membros do corpo sofrendo, mas nós não sofremos. O que está acontecendo com o Neemias aqui? Por que ele chora? Porque ele está sofrendo. Porque o resto do povo de Deus estava sofrendo. Vamos nos perguntar nós mesmos nessa noite. Quantas vezes nós choramos pelos sofredores? Quantas vezes nós choramos por aqueles que estão em miséria? Quantas vezes nós choramos por aqueles que estão em grande desprezo? Às vezes eles estão do nosso lado. Eles não estão longe. Muitas vezes até pode ser algum membro da nossa família, mas não há identificação. O nosso coração não se identifica. Não se preocupa com aquilo que preocupa o coração de Deus. Então, nós não choramos, porque não há essa identificação. E a Bíblia diz, ele lamentou por alguns dias. Sabe, muitas vezes a gente faz aquela oraçãozinha apressada assim, ô Senhor, abençoa o meu irmão, Senhor, que está sofrendo. Cuida dele, Senhor. Senhor, eu te peço, misericórdia sobre a vida dele. Amém. Veja Neemias, veja o coração de Neemias, refletido nas suas palavras. Veja o que ele disse. Eu lamentei por alguns dias. Ele lamentou. Sabe o que é um lamento?
é quando há um sofrimento profundo do coração. Aí você lamenta. Então a palavra está dizendo que ele lamentou por alguns dias. E aí, sabe o que acontece? Vem a outra característica dele. E a Bíblia diz então que ele não só chorou, se assentou, chorou e lamentou, mas vem uma outra característica. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E é claro que ele teve jejuando e orando pelo povo de Deus e pela cidade de Deus. Veja, a outra característica é justamente isso. O coração de um reconstrutor, ele tem uma dependência de Deus. Sabe o que é que o jejum faz? Sabe por que a gente jejua? A razão maior para jejuar e para orar é para nos colocarmos em dependência de Deus. E sabe, isso é uma coisa poderosa que muitas vezes nós não fazemos. Eu vou fazer uma pergunta, responda para você, eu não quero saber a resposta. Quantas vezes você tem jejuado perante o Deus dos céus? Por coisas que não são tuas. Porque nós temos muitas vezes aquele jejum egoísta, nós vamos jejuar para conseguir alguma coisa em benefício de nós mesmos. Mas o coração de Neemias era um coração voltado para uma vida espiritual que tinha uma característica. Ele não era o centro dela. Deus, as coisas de Deus e as outras pessoas eram o centro da vida de Neemias, do coração de Neemias. Então, ele estava jejuando e buscando a Deus, orando a Deus. Por quê? Porque ele sabia que aquelas coisas afetavam o coração de Deus. Ele sabia quão triste estava o coração de Deus. E é claro que aquele povo estava recebendo um castigo merecido, porque eles tinham sido levados para o cativeiro, porque eles tinham deixado o Senhor seu Deus. E eles estavam sofrendo castigo. Muitas vezes, nós somos até capazes de nos identificar com alguém que está sofrendo por uma coisa que não fez. Mas jejuar, orar, nos identificar, o nosso coração, mover a nossa vida espiritual em favor de alguém que está recebendo um castigo, aí muda a história. Aí a história muda. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós dizemos, bom, está recebendo o castigo de Deus. Deus é justo, olha só o que está acontecendo. E nós não temos o mesmo coração de Deus, porque o coração de Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que tem um coração gracioso. Misericórdia e graça é uma característica do coração de Deus, porque o coração de Deus é um coração amoroso. Essa é outra característica do coração de um reconstrutor que vai ser eficiente no trabalho. Às vezes, na nossa própria vida, nós não somos eficientes porque nos falta essa característica de um coração misericordioso, de um coração gracioso. Então, eles estavam sofrendo o justo castigo de Deus. Por quê? Porque eles tinham desobedecido a Deus. Mas a misericórdia é Deus querer que Deus não nos dê o que nós merecemos. Porque a misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Deus olha para a miséria do nosso coração e não nos dá o que nós merecemos. Então, o coração de Neemias era assim. Ele estava olhando para a miséria do coração, e até o versículo diz que eles estavam em grande miséria e desprezo, e ele estava orando para Deus para que não desse para eles o que eles mereciam. Era isso que eles mereciam. Mas ele estava se identificando com eles, não querendo que desse o que eles mereciam. Essa é a segunda característica de um coração que vai reconstruir como o coração de Neemias. Neemias só foi bem-sucedido naquilo que ele fez por causa do seu coração. Então, hoje, nós estamos vendo aqui algumas características que, se você parar para pensar e você alinhar o teu coração com Deus, com o coração de Deus, com o coração que a Bíblia descreve, o coração de Neemias, você vai ser muito bem-sucedido naquilo que você pôr a mão.
Então, primeiro, ele se preocupa, é uma preocupação genuína, mas ele não fica com a preocupação, porque pobrezinho de você, pobrezinho de mim, o que é que nós podemos fazer? Mas nós podemos fazer uma coisa muito poderosa. Nós podemos jejuar e orar a Deus. Nós podemos levar a nossa preocupação a Deus. Entenderam o coração de Neemias? Ele se preocupa, mas ele não fica com a preocupação. Ele pega todo aquele fardo e ele leva para o Senhor em jejum, em oração, em quebrantamento. Essa é uma outra característica do coração de Neemias. Neemias tinha um coração quebrantado. E a Bíblia diz assim, que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um coração endurecido, rebelde, Deus não atenta para ele, mas um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, diz a palavra do Senhor. Então aí já estão 3 características do coração de Neemias que devem ser parte do meu coração, do teu coração. Amém? E ele começa então a orar. E ele escreve a oração dele. A oração dele, pela graça de Deus e por amor a mim e a você, ficou escrita nesse texto. Então a gente ora, mas a gente tem que orar, não é qualquer oração. Nós temos que orar uma oração consistente com quem Deus é, com quem o problema é, consistente com o caráter de Deus. Ele vai orar então. Agora veja bem, ele disse, Deus do céu, Deus grande, versículo 5 eu estou lendo. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A outra característica de um coração que vai ser um tremendo reconstrutor, bem-sucedido na reconstrução. Começando, lembre-se, aplicando o texto, começando pela própria vida e depois por tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos instrumentos para reconstruir, é exatamente essa. Conhecer a Deus. Quem é Deus para você? Deus é aquele velhinho muito antigo, nunca teve começo de dias, né? Nunca teve começo, sempre existiu. Então, pintamos ele com um velhinho barbudo, uma barba não pequenininha igual a minha, mas uma barbona, né? E meio esclerosado, porque é velho demais, com um pau na mão, olhando, esperando que se faça alguma coisa para bater em você. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Neemias começa aqui a reconhecer quem é o Deus da Bíblia, quem é o nosso Deus, quem era o Deus dele, e quem era o Deus daquele povo, que agora está debaixo do castigo de Deus, da repreensão de Deus. Então, veja, as primeiras coisas que ele diz, primeiro, Senhor, Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono, quer dizer dono absoluto, aquele que tem controle, poder, comando absoluto. Esse é o Senhor. Então, para Neemias, Deus era o Senhor. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Às vezes nós temos uma ideia errada de Deus. Veja, Neemias está orando por aquele povo que foi rebelde e foi levado cativo. Então, olha só, ele está dizendo que esse nosso Deus é um Deus grande e temível. Nós precisamos temer a Deus, amados. Essa é outra característica do Neemias, conhecer quem é Deus. Deus é um Deus grande e temível. E sabe, a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não reconhecermos ao nosso Deus como um Deus grande e temível, possivelmente nós vamos nos dar mal. Possivelmente. Esse povo que estava em grande miséria e desprezo, ele entrou nessa situação por falta de reconhecer que Deus era o Senhor, Deus dos céus, e Deus grande e temível. Eles acabaram nisso. Como é o nosso coração? Para onde o nosso coração está nos levando? Para onde o nosso coração está nos levando? Está nos levando para cativeiros. Muitas vezes nós estamos cativos. Aí você pode pensar, pastor, mas hoje em dia não tem cativos. Não é? E a catividade financeira?
aquela que você tem dívidas, e tudo o que você faz na tua vida é para pagar dívida e não vê você pagar dívida. E é dívida, e é dívida, e é dívida. Escravo. Essa é uma escravidão. E a escravidão, muitas vezes, dos problemas na vida que você nunca consegue resolver. Problemas relacionais, problemas familiares, todo tipo de problema. Problemas espirituais, não consegue ter comunhão com Deus. É um cativeiro. Ok? Então, é falta de reconhecer Deus, Senhor, Deus grande e temível. Falta o temor do Senhor. Um coração que vai ser bem sucedido na reconstrução é um coração que teme ao seu Senhor, que o conhece como Senhor e o teme. E o teme. Agora, veja o que diz mais aí. Que guardas a aliança e a misericórdia. Ele é um Senhor, ele é grande, ele é temível, sabe? Deus é a única pessoa que se basta a si mesmo. Ele não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de nada. Ele é Deus e ele se basta a si mesmo. Mas o que o texto está dizendo? Presta atenção no texto. É um Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, para os obedientes, para aqueles que Deus é o primeiro. Como é que são os mandamentos? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É amor. Ok? Então ele está reconhecendo esse Deus que tinha aliança. Sabe por que ele está fazendo isso? Não porque ele está tentando lembrar Deus. Porque Deus não se esquece das coisas que ele faz. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Mas essa aliança não era uma aliança sem princípios. Muitas vezes nós pensamos que o nosso Deus é um Deus sem princípio. A gente pode fazer toda sorte de bobagem que fizer e ainda Deus continua lá firme por a gente. Não vai vir nada, nada de mal vai acontecer, não vai ter cativeiro nenhum. Oh, que santo engano! Que engano terrível. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que guarda a aliança, a misericórdia, para com aqueles que guardam os mandamentos e amam a Ele. E amam a Ele. Deus é um Deus de princípios. Amados, muitas vezes nós não entendemos Deus. Nós ficamos pensando que Deus pode negar o seu caráter. Deus nunca pode negar o seu caráter, porque o caráter de Deus é quem Deus é. Há um tempo atrás eu fiz um estudo aqui com a minha liderança sobre o caráter de Deus, a nossa liderança aqui da igreja. Eu citei, nós estudamos 12 características do caráter de Deus. 12, e não estudamos todas, mas estudamos 12 principais características do caráter de Deus. Sabe, Deus não vai negar o seu caráter. Ele é um Deus grande, temível, é o Senhor, ele tem aliança, ele guarda a aliança e a misericórdia, mas não de qualquer maneira. Não de qualquer maneira. Aqui está muito claro, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Se você não gostar disso, converse com o Espírito Santo que escreveu esse negócio aqui. Porque eu só estou falando o que está escrito aqui. Para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Então, reconhecer quem é Deus é importante. Isso faz o nosso coração ser um coração sincero perante Deus. Porque nunca um coração enganado vai poder ser sincero. Ele vai estar sinceramente enganado, muitas vezes. Assim como o meu coração, o teu coração, muitas vezes, está sinceramente enganado, porque não conhece profundamente o seu Deus. Falta o conhecimento dele. Agora veja o que ele ora. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite. Outra característica de um coração de um reconstrutor segundo Deus é a perseverança na oração. O que diz o texto aqui? Estejam teus ouvidos abertos, teus olhos abertos, para acudir
a oração que faço na tua presença dia e noite. Dia e noite. Era uma oração perseverante. Amados, vamos ser honestos aqui, entre nós? Porque o que adianta a gente não ser honesto se Deus está vendo tudo? Não adianta. Nós somos, muitas vezes, tão imperseverantes que nós fazemos uma oração para Deus, Deus responde a nossa oração e nós nem lembramos que tínhamos feito aquela oração. Nós tínhamos aqui agora, ela está muito doente, está quase no fim da sua jornada aqui na Terra, uma pastora americana, que era pastor com a gente aqui na igreja. O nome dela é Marjorie. A gente chamava ela de Marge. Então, a Marge era o seguinte, um negócio sério. Ela tinha cadernos e cadernos de orações que ela tinha feito. E à medida que ela ia fazendo as orações e Deus ia respondendo, ela ia marcando lá com um cheque, respondido. Ou quando Deus não respondia, ela falava, tenho que descobrir a razão pela qual Deus não está me respondendo. Ela escrevia embaixo. Mas como é que nós somos nós com as nossas orações? Primeiro, somos perseverantes, levamos a sério as nossas orações, ou oramos por orar? A Bíblia diz para orar, então a gente, ok, tudo bem, a gente ora. O coração de um reconstrutor, segundo Deus, é um coração que é perseverante na oração. Ele ora e ele ora. É perseverante no jejum, o texto diz aí, e eu estive jejuando e orando ao Deus do céu por alguns dias. Não era um jejumzinho, ai Senhor, eu vou fazer um jejum aqui e pronto. Então, essa é uma outra característica, já nem sei mais que característica eu estou dando para vocês, porque eu estou pregando de improviso. Eu conheço bem essa palavra, mas eu não preparei ela para pregar para vocês, eu estudei ela para pôr no meu coração, e agora eu estou tirando do meu coração para vocês. Eu não tenho nem o esboço aqui na minha frente, eu estou lendo versículo por versículo e levantando o que está aí nessa palavra. Então, veja bem, ele diz assim, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Teus servos. Sabe, agora ele começa então a colocar o povo de Deus perante o seu Deus. Quantas vezes nós colocamos o nosso povo perante Deus, perante o nosso Deus? Vou fazer essa pergunta um pouco mais focada. Quantas vezes você coloca a ICC Foz, quantas vezes você tem colocado a ICC Foz, o povo de Deus, perante o teu Deus? Quantas vezes? Nós estamos num tempo em que nós estamos tentando essa reconstrução, nós estamos desesperadamente necessitando de oração, de jejum, de um coração segundo Deus que vai se assentar, chorar. Quantas vezes você chorou? Que vai jejuar, que vai apresentar perante Deus o caso, em oração, numa oração perseverante. E ele vai dizendo, os filhos de Israel, teus servos, faço confissão. Um coração segundo Deus, um coração que vai reconstruir, um coração segundo Deus que reconstrói com eficiência. É um coração que tem facilidade em confessar o seu pecado. E eu estava falando hoje pela manhã aqui na nossa igreja, na palavra que Deus me deu para eles aqui de manhã, que uma vez, muitos anos atrás, eu vi um sermão de alguém aí que se intitulava Uma Bomba Chamado C. Duas palavras, S-E. C. C é uma condicional. Quer dizer, a coisa vai acontecer se. Se. Então, olha só, ele diz que faz confissão pelos servos, pelos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Gente, possivelmente, Neemias, pela situação espiritual dele, não foi uma das pessoas que causou aquele cativeiro. Possivelmente ele não foi um dos causadores daquele cativeiro.
mas o seu povo tinha sido o causador do cativeiro. Então, ele era parte do seu povo. Sabe o que nós frequentemente fazemos? Nós nos retiramos. Não, isso aí é o irmão que está pecando. Se o meu irmão está pecando, isso tem a ver comigo. E sabe, ele fazia confissão. Era alguém rápido em reconhecer o seu pecado. Seu coração não estava endurecido. Essa é uma outra característica de um servo que vai reconstruir com eficiência. Tipo de coração, um coração sensível para confessar, para se unir com o seu povo, para não separar a si mesmo dos outros, como se fosse melhor do que os outros. Muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. Estamos com problema de coração. Nós nos consideramos melhores que os outros. E os pecados dos outros não nos afetam. Interessante. O pecado do povo aqui de Israel afetava Neemias. Ele está dizendo, e veja como ele diz, pois eu e a casa do meu pai, eu e a casa do meu pai. Sabe como é que nós podemos orar pela igreja? Por perdão? Eu e a minha igreja. Porque nós somos corpo. Nós somos individualmente casa de Deus, mas coletivamente nós fazemos o corpo de Cristo. E nós devemos confessar. A confissão tem que ser uma coisa fácil para nós. Uma coisa fácil para nós. Sabe o que impede muitas vezes de a gente confessar? Primeiro, temos uma ideia errada de quem é Deus. Não queremos trazer à tona o nosso pecado pensando que Deus não está vendo. Eu, muitas vezes, no púlpito, eu começo a confessar os meus pecados, para ninguém ter dúvida do que eu estou fazendo. Eu digo, olha, se Deus que é Deus já sabe de tudo, por que você, que é igual a mim, não pode saber? Nós precisamos ter liberdade na confissão. Assumir o nosso compromisso, a nossa parte naquilo que está acontecendo. Ele diz, eu e a minha casa, a casa do meu pai, temos pecado. Agora veja o que diz o versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Pode ter certeza que ele não era corrupto, mas a corrupção que estava no meio do povo de Deus, do qual ele era parte, vinha para ele também. E ele está confessando. Temos nós, se incluindo ele, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos andado nos teus mandamentos, nem guardado os teus juízos que ordenastes a Moisés. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Ele está tirando para fora do seu coração tudo aquilo que ele via que era rebelião contra Deus. Todo pecado é uma rebelião contra Deus. Mas às vezes nós falhamos em entender isso. Nós não conseguimos entender isso. Então, Neemias tinha esse coração, que era um coração que não era rebelde, era um coração que confessava, que reconhecia a rebelião, que colocava perante Deus. Porque a Bíblia diz assim, aquela bomba chamada se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos limpar de toda a injustiça. O Neemias estava orando e ele tinha certeza que Deus ia perdoar e que Deus ia limpar de toda aquela injustiça, que Deus ia restaurar. Um reconstrutor, gente, é um restaurador. Você precisa ser um restaurador da sua própria vida. Você tem que restaurar a sua própria vida. E como você faz isso? Pela confissão, reconhecendo a rebelião, se unindo com o povo de Deus, não se apartando, não sendo um juiz dos outros, mas entrando e aceitando isso como um fardo e levando perante Deus, não ficando com você, nem ficando na tua boca para espalhar, para virar fofoca. Amém? E ele continua dizendo no versículo 8, lembra-te das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo,
Se transgredirdes, vos espalhareis entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardares os mandamentos e os cumprires, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para este lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O que é que ele está lembrando agora? Um coração segundo Deus, um coração restaurador, reconstrutor. É um coração que conhece as promessas de Deus e vive baseado nelas. Você sabe quantas promessas Deus tem para você? Às vezes, a falta de entender essas coisas é que está ditando o nosso estilo de vida. Eu não sei quem sou em Deus, eu não sei o que eu tenho em Deus, eu nem sei o que eu posso fazer em Deus. E aí, então, nossa vida fica aquela coisa que não glorifica a Deus, fica uma vida sem sal, um negócio estranho, muito estranho. Então, ele está dizendo aqui, agora, com as suas palavras, reconhecendo as promessas. Ele fala, Senhor, o Senhor é justo, mas o Senhor também é um Deus perdoador quando a gente se converte. O Senhor é um Deus justo, mas o Senhor é um Deus que tem promessa, e quando nós paramos tudo aquilo que estava impedindo a gente de andar na tua promessa, o Senhor toma a sério a promessa que fez com a gente e cumpre. Então, o que Neemias está dizendo? Em outras palavras, Deus, o problema não está em ti. O Senhor não muda. Nós é que somos assim. Então, agora, Senhor, eu estou orando baseado na tua palavra. Orar a palavra. Amados, se você não é muito bom na oração, não consegue orar, abre um parênteses aí, vou confessar aqui uma coisa para vocês. Se Deus sabe, quem são vocês? Como eu sempre digo. Muitas vezes eu ia orar com a pastora Marge, mulher de oração. Ela conseguia, e aí eu creio que ainda consegue, orar por horas a fio. Horas a fio. E eu ia orar com ela. E aí eu estava ali com ela na oração. E a gente estava orando e orando. De repente, 20 minutos, dava uma vontade de olhar no relógio. 30 minutos, começava a vir coisa na cabeça, começava a desconcentrar. Sabe o que isso quer dizer em outras palavras? Falta de estar na presença do Senhor. Falta de estar na presença do Senhor. Aí, quando vai estar, não consegue. Então, uma maneira de a gente começar a orar é fazer o que Neemias está fazendo. Agora, eu quero perguntar para você, o que você acha que nessa oração, quando Neemias lembra da promessa de Deus, da justiça dele e do castigo que ele aplicaria para os rebeldes, o que ele está fazendo? Ele está orando a palavra de Deus. Era Deus quem tinha feito promessa. Era Deus que tinha dito que se não andasse no caminho, Deus espalhava. Era Deus quem tinha dito que se arrependesse, ele traria de volta e voltaria às boas com ele pelo arrependimento. Vocês estão entendendo? Neemias está orando a palavra. Deixa eu fazer um desafio para vocês. Começa orando o Salmo 23. Vai lendo e fazendo a tua oração. Aliás, abra um parentezinho aí, deixa eu te ensinar como orar a palavra de Deus. Eu sei como orar a palavra de Deus e oro muito a palavra de Deus. Então, deixa eu compartilhar com você o Salmo 23, ok? Eu vou orar com você. Presta atenção na minha oração. É a oração de Neemias, orando a palavra. Veja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fiz uma leitura que pode ter ficado aqui, mas eu tenho que descer essa palavra como Neemias fez no meu coração. Então eu leio assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí eu começo a orar, Senhor, tu és o meu pastor. E Senhor, por causa do Senhor ser o meu pastor, nada me faltará. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, nada me faltará, porque o Senhor é o provedor, o pastor, o que provê para mim.
E aí você vai para o segundo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Senhor, o Senhor tem um lugar agradável para mim. Senhor, o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, aonde eu posso me alimentar e descansar, repousar. Senhor, o Senhor não quer me dar um repouso em lugar atribulado. O Senhor quer que eu repouse em pastos verdejantes. Está entendendo como orar a palavra do Senhor? É assim, porque o Neemias, é interessante isso, porque o Neemias está fazendo justamente isso. O coração de um construtor, de um reconstrutor, segundo Deus, é um coração que ora a palavra de Deus. Porque todas as vezes que nós orarmos a palavra de Deus, nós estamos orando segundo a vontade de Deus. Quer orar segundo a vontade de Deus? Comece a orar a palavra de Deus. Comece a lembrar das suas palavras, mas comece a lembrar dos seus mandamentos. Comece a colocar no teu coração isso, deixar cair no teu coração como tinha caído no de Neemias. Amém? Versículo 10. Não terminamos ainda. Esse é mais um princípio que eu acabei de falar. O princípio da oração, de orar a palavra de Deus. Estes ainda são teus servos, o povo que resgatastes com teu poder e com tua mão poderosa. Senhor, ainda são teus servos, estão debaixo da vara, debaixo do castigo, debaixo da repreensão. E a Bíblia é clara, hein, irmão? Irmã, escuta isso, a Bíblia é clara. O pai que ama o filho ama a vara. Se um filho está sem correção, ele é bastardo e não filho. É baseado nisso que Neemias está orando, porque nós estamos lendo agora a oração de Neemias, que reflete o seu coração. Então veja, ele diz assim: ainda são teus servos. Senhor, fizeram bobagem. Senhor, te desrespeitaram, te ofenderam, mas ainda são teus servos que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Gente, você acha que quando você faz alguma bobagem aí, Deus rejeita você? Nós, as pessoas que somos os que rejeitamos muitas vezes. Rejeição é uma coisa do coração humano. Mas sabe, o preço foi pago. E o preço foi pago totalmente, em full, como nós dizemos aqui nos Estados Unidos. O preço foi pago em full, total, não ficou nada. Então é baseado nisso que o Neemias está orando. Eles ainda são teus servos, que você resgatou com grande poder e com mão poderosa. Foi isso que Deus fez por você. O teu coração tem que crer nisso, você tem que ter esse coração que ora a Deus, que crê em Deus, que o teu Deus ainda não te rejeitou, você ainda é servo. Você ainda é servo. E ele te resgatou com mão poderosa e com grande poder. Resgatou para ser teu. Agora veja que coisa interessante. Ó Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Sabe qual que é a oração que não vai ser rejeitada? Eu conheço até um hino que diz assim: Deus não me rejeita a oração. E aí vai, é um hino lindo que eu gosto de cantar e adorar com ele. Mas sabe qual que é a oração? É dos servos que se agradam em temer o nome do Senhor. Essa oração nunca vai ser rejeitada. E esse é o outro princípio. O princípio de uma oração que vem de um coração que teme a Deus. Já falamos de oração lá atrás, mas aqui tem outro princípio da oração. Uma oração que sai com temor do seu coração. Não ora por orar. Não ora igual papagaio, aprendeu e está dizendo palavras, multiplicando palavras. Jesus disse que é coisa de fariseu, isso. Não precisa multiplicar palavras. Amém? Dos seus servos que agradam de temer o teu nome. E agora veja. E concede que seja hoje o teu servo bem-sucedido. Dá-lhe mercê perante esse homem. E ele está falando do rei. Nesse tempo era copeiro do rei. Essa é uma outra característica do coração. É um coração que tem fé.
que ora em dependência de Deus. Veja o que ele diz. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo. Mas não é só uma dependência boba, uma dependência que pensa que Deus vai fazer tudo, mas é uma dependência de fé. E lembre-se, fé sem obras é morta. Então, o Neemias, quando está fazendo a sua oração, ele tinha um desejo no coração. Ele tinha um plano no coração. E sabe qual era o plano? Era ele ir falar com o rei. Se você quiser saber o resto, leia os capítulos seguintes. Era ele ir falar com o rei e se propor a restaurar Jerusalém, a reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros, as portas. Esse era o plano dele. Então, olha só, uma outra característica de um coração que vai ser um construtor bem-sucedido é um coração que tem um plano na presença do Senhor. Tem um propósito na presença do Senhor. Você acha que Deus vai abençoar alguém sem propósitos? Quando você ora, como é que você está orando? Você está pondo propósito diante de Deus? Ou você só está correndo atrás das necessidades? Ou você está falando do futuro? Aqui Neemias estava falando do futuro. Ele não estava se deixando guiar pelo seu passado. Muitas vezes nós, os crentes, ficamos nos guiando pelo nosso passado. E aí sabe o que acontece? Nós revivemos o passado. O passado se torna vida para nós duas vezes. A primeira quando aconteceu e a segunda agora que nós estamos revivendo. Nós temos que fazer o que Paulo, o apóstolo, disse. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar aquilo para o qual também eu fui alcançado. Você foi alcançado por alguma coisa. Você precisa ter um alvo. Você precisa conhecer o alvo. Você precisa ser como Neemias. Essas são algumas características do coração de Neemias. E tem muito mais características no resto do livro. Mas eu quis ler o capítulo 1 só para você ver na própria oração do Neemias como é que ele reflete o seu coração. Porque quando nós oramos, nós temos que refletir o nosso coração para Deus. Quer queiramos, quer não, nós estamos refletindo. A pergunta é, o que é que estamos refletindo? Estamos refletindo um coração segundo Deus, que é um coração comprometido, é um coração dependente, é um coração que jejua, que ora, que se importa, que a dor do povo de Deus é a nossa dor. Como é o nosso coração? Como está o teu coração? Uma resposta que eu quero que você leve para a tua casa, ok? Leva isso para a tua casa. Leva essas características do coração de Neemias, pergunta para o Senhor, ou diz, nem pergunta. Ele já sabe. E você, pela palavra de Deus, já sabe também aqui. Então, leve essas características e faça um propósito. Diga, Senhor, o meu coração vai ser um coração de um reconstrutor como Neemias. E a minha vida vai ser totalmente reconstruída. E tudo aquilo que o Senhor tem para mim reconstruir vai ser reconstruída nas bases do meu coração. Um coração com todas essas características. Amém? Glória a Deus! Dá glória a Deus aí, eu posso ouvir você, eu estou vendo vocês aqui na câmara. Amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar para a gente encerrar aqui. Queria que você ficasse em pé. E queria que você não esquecesse, não tome essa palavra assim como mais uma palavra da tua vida. Tome essa palavra, deixa ela cair no teu coração, mudar o teu coração. Deixa as características desse coração se tornarem as características do teu coração. Põe a mão no coração. Vamos orar. Põe a mão no teu coração e levanta a outra para receber. Ok? Faz uma conexão do céu com o teu coração. Vamos lá? Levanta a mão, põe a mão no coração. Diga assim comigo. Pai, nós ouvimos a tua palavra. E agora, Senhor, já sabemos várias características de um coração bem-sucedido na tua presença. Senhor, agora nós queremos entregar o nosso coração para que seja um coração assim. Nós queremos comprometer, Senhor, o nosso coração. Senhor, nós queremos um coração
segundo o teu coração, como era o coração de Neemias, e que ficou registrado na palavra para a gente saber. Senhor, saímos daqui comprometidos com esses princípios do coração de Neemias, que são os princípios do teu coração. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem muito interesse em fazer isso. E nós agora queremos juntar o teu interesse com o nosso interesse, pela fé, no nome de Jesus. E já declaramos que esse é o nosso coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Sejam abençoados no resto desse dia. Vão para casa no nome de Jesus, meditando, sendo uma bênção. Amém? E que a semana que já começou hoje, que amanhã continua, seja uma semana gloriosa na tua vida. Amém? Aleluia.